Mas tem informação nova sobre Pedro, hein? Uma notícia boa aí para os flamenguistas. O Flamengo está otimista para contar logo com Pedro em Brás. Pois é, uma boa notícia aí para os torcedores do Flamengo. O Pedro hoje fez seu primeiro treino, de forma parcial ainda, mas o primeiro treino com o grupo, e ele já mudou já a tipóia. A gente conversou nos programas passados sobre essa questão, né? Ele tinha uma primeira tipóia, não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, vou levantar o braço, ela ia até acima do cotovelo. A ideia dos médicos do Flamengo era que realmente ele não tivesse nenhum tipo de mobilidade naquele braço, que era justamente para ele não ter a rotação ali do cotovelo. Passou-se essas semanas, né, da imobilização completa, que ele ficou fazendo só academia, fisioterapia e tudo mais. Hoje, ele já botou uma nova tipóia que fica abaixo do cotovelo, né? Então, pega justamente somente a parte do antebraço, que ele fraturou, né, a parte de baixo aqui do antebraço, e que isso daí gera uma... A gente até debateu sobre isso, né, a questão da mobilidade, e agora fica mais fácil de entender essa prótese, que o Flamengo, inclusive, é essa prótese de hoje que o Flamengo tem para o Pedro utilizar, se for preciso, dentro de um jogo oficial. Ou seja, é uma prótese que é abaixo do cotovelo, então ele consegue ter a mobilidade maior, né, do braço, ele consegue dobrar o braço, ele consegue abrir o braço. Então a gente já consegue entender melhor que é possível sim jogar com esse tipo de proteção, que é só mesmo na parte do antebraço. Mas como ele ficou esse tempo todo com o braço imobilizado, não sei se alguém de vocês aí já quebrou o braço, ficou com o braço imobilizado acima do cotovelo, eu já quebrei 2 vezes. Você perde um pouco ali, né, a normalidade dos movimentos, então ele está começando agora, foi só o primeiro treino, mas as notícias são muito boas, e apesar do Flamengo não ter dado um prazo, eu já começo a imaginar ali que para o final da semana que vem, talvez com essa tipóia menor, o Pedro possa ter condições de voltar a campo. Olha só, hein? Você já começa a criar uma esperança aí. E chutaria quando, hein? Final da Libertadores? Antes disso é possível? Eu acho que antes. Acho que o Pedro volta antes da final da Libertadores. Pega 1 ou 2 joguinhos ali do Brasileiro antes da final. Até porque para ele jogar a final, né? Eu imagino que ele tenha que ter um pouco de ritmo de jogo estando em campo antes, né? Não sei se o Felipe Luiz colocaria o Pedro numa final, assim, sem ter voltado em nenhum jogo. Você acha, PVC? Não, acho que ele teria que voltar pelo menos um jogo antes. Sim, né? Pelo menos um jogo antes. Também Mas acho. eu acho que dá para jogar. Que é contra o Galo. Que é contra o Atlético, o caso do Rony. O Rony jogou com proteção. O Rony quebrou o braço e jogou com proteção. Eu acho que ele vai jogar a final da Libertadores, vai jogar um jogo antes, pelo menos, e jogar a final da Libertadores com uma proteção. Provavelmente ainda com a proteção. Seria uma ótima notícia para o Flamengo ele voltar o quanto antes, né? Enquanto isso, Felipe Luiz está ali, né? Testando formações diferentes para o lugar do Pedro. E estava num grande momento, Pedro, quando ele se machucou. Luiz. Oi, Brás. Eu mandei para o Luciano aqui, ó, eu fiz uma montagem meio tosca, mas que tem a comparação das 2 próteses. Não sei se vai dar tempo de colocar no ar aí, mas tem uma montagem que dá para ver bem. Olha, eu não sei porque que eu saiba, o Luciano tá de folga, hein? O Luciano tá de folga. Então já era. Então eu mandei aqui a imagem para ele. Eu mandei a imagem para ele, não vai entender nada. Essa é a comunicação, minha gente. O Brás manda mensagem pro chefe tá de folga. Tô mandando para ela aqui. Não tem. Depois você manda pra... Mas conta pra gente o que era. Manda pra Stephanie, às vezes a gente consegue colocar a tempo. Eu mandei para a Tamires, ela pediu para mandar para ela. Boa. Mas é uma montagem que dá para ver bem a diferença das 2 próteses, das 2 tipóias. Que aí eu acho que consegue ilustrar bem. Essa de hoje já é a tipóia que ele pode usar em partidas, né? Lembrando que, como eu falei, né, nos programas passados, mesmo que essa tipóia aí o Flamengo entenda que tá ok para ele jogar, precisa da aprovação do árbitro de cada jogo. Antes do jogo, o árbitro precisa aprovar. Falar, pode estar liberado. Precisa ter essa aprovação. Hoje é dia 12 de novembro, até a final da Libertadores, estamos aí, né? Alguns dias, 2 semanas. Mussete, você acha que dá para contar com o Pedro, não só em campo, mas em nível alto na final da Libertadores, tendo toda essa recuperação, tentando voltar a 1 ou 2 jogos aí da grande decisão?
Eu acho que dá, Lu. Ele voltar antes da decisão é fundamental, até para que talvez sinta e diga que não está pronto, que não pode ser titular, que está com dor, que precisa mexer, que precisa testar. Então tem essa aprovação que o Braz trouxe para a gente, mas tem uma aprovação do próprio Pedro, de limitação. Porque o Pedro é um cara super móvel, que precisa fazer pivô o tempo inteiro, dividir. As pessoas vão saber da lesão dele, os rivais. Então é uma questão muito complexa e ele voltar antes para testar é fundamental. Seja para adaptar, para dizer que está tudo bem, ou mesmo para chegar e falar, ó, não estou pronto, não aguento. Acho que isso é muito importante. Ó, a nossa produção, gente, é ligeira, mas é eficiente, que eu vou te falar, viu? Já tá no ar aí. Que é isso, hein? Ó. Ah lá, ó. Ah lá, ó. A diferença dos dois. É uma diferença, né, Brás? Dá muito mais mobilidade. Pois é, o que eu falei, a primeira ali, né, a que estava com fundo vermelho ali, a prótese vai acima do cotovelo. Então você fica totalmente com o braço imobilizado, né? Não tem um movimento de rotação. Foi feito justamente para isso. Ele não era para fazer nenhuma rotação ali com o cotovelo. Agora ele está liberado, você vê que está, né, a foto já com a prótese abaixo da linha do cotovelo. Ele fica muito mais móvel, né? Ô, Brás, pra gente atualizar sobre outros jogadores. Jorginho, Alan, Léo Ortiz para esse jogo contra o Sport no fim de semana, que para as pretensões do Flamengo é um jogo fundamental, né? Fundamental vencer aí o Sport virtualmente rebaixado para alcançar, tá ali junto, né? Mas para passar o Palmeiras na liderança. Como que estão esses jogadores? Pois é, se por um lado teve a boa notícia do Pedro, por outro, dos outros 3 jogadores, aí as notícias não são muito animadoras, não. Vixe. Principalmente o Ortiz. O Ortiz, a gente tinha expectativa de que fosse voltar agora contra o Sport, até pela questão do Danilo, que está com a seleção brasileira, mas, segundo o boletim de hoje do Flamengo, boletim divulgado agora há pouco tempo, Léo Ortiz, ainda com resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região. O zagueiro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo DM. Ou seja, não deu nenhuma garantia de que... Deu um cenário bem pessimista. Jorginho, meia, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Ali fica naquela questão mais de dúvida. E o Alan, jogador, se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo. É outro que eu gostaria que não vai estar em condições para o sábado. Então, cenário para isso. E lembrando, se o Ortiz não tiver condições, muito provavelmente vai escalar um garoto, né? Ou o João Vitor ou o Cleiton. Pois é, então fica essa expectativa, né? Notícias ruins aí para esse jogo contra o Sport, mas o Flamengo tem muitas opções para o Felipe Luiz. E o Sport também é uma opção. O Sport também é uma ótima opção, né?